挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bora para mais um conteúdo? Desde já, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá, eu tava mastigando, tava acabando de almoçar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo like também para ajudar esse canal aqui a fazer cada vez mais ser reconhecido pelo YouTube como um canal de bom conteúdo, né? Então, muito obrigado por isso, pessoal. Eu realmente estou tentando correr atrás porque as horas estão cada vez mais baixas, né? Em vez de estar aumentando, está diminuindo, infelizmente por culpa dos vídeos que são antigos e tal, né? E eu tô querendo muito tentar monetizar nesse canal também. Então se der para vocês me dar aquela ajuda, aquela moral, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, compartilha se for o caso, tá bom? Isso vai ajudar pra caramba, pode ter certeza, tá? E tá aqui também a meta, né? A meta aí que de R$500 já alcancei 317. Muito obrigado aí a quem cooperou, obviamente, né? Então, se der pra você, o QR Code vai aparecer no cantinho ali da tela em algum momento, tá? Se você não quiser ou não conseguir fazer pelo QR Code, tem aqui um e-mail que você pode estar deixando também a quantia que for possível a você, tá bom? Desde já, meu muito obrigado e sem enrolação hoje, agora, né? Porque bora visitar aqui o canal do nosso querido Gustavo, lá do Barba Movies. Vocês já conhecem esse canal, já trouxe algumas coisas aqui dele, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha
vir aí em alguns vídeos, beleza? Então, bora lá, vai ser interessante? Eu acredito que sim, hein? Vamos lá então ver aqui o conteúdo do nosso amigo Gustavo. Vou deixar aqui a minha contribuição, né? Obviamente. E se der para você e aparecer para você aí o botão de hypar, dá aquela moral, aperta o botão aí, me faz ajudar aqui a hypar esse conteúdo e chegar a mais pessoas também. Pode ser? Partiu? Bora lá? Brigadão, gente. Henry Cavill pode estar chegando ao universo de Game of Thrones. Será? Existe uma lei não escrita no universo do entretenimento que diz o seguinte: onde tem uma franquia de fantasia precisando de um ator absurdamente bonito com ombros que desafiam as leis da física, Henry Cavill vai aparecer. É como se o universo tivesse um detector de situações épicas sintonizado diretamente na direção da casa do cara em Londres, e toda vez que alguém em algum estúdio do mundo murmura as palavras espada, armadura ou cabelos prateados, Henry Cavill acorda no meio da noite com uma espécie de pressentimento e manda o currículo atualizado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vocês já beberam? Isso aqui é água com gás com guaraná natural. Ficou gostoso. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Vamos lá, o cara foi Superman, depois ele foi Geralt de Rivia. Ele é Superman, pra mim. The Witcher, ele fez questão de sair da série Sim. com uma dignidade que poucos conseguem ao deixar um emprego. Praticamente saindo pela porta da frente com um bilhete de não foi você, fui eu, mas na verdade foi vocês mesmo. Depois ele apareceu como Sherlock Holmes para irritar o Benedict Cumberbatch. E agora está filmando o reboot de Highlander, onde interpreta um imortal que corta cabeças de outros imortais, o que, convenhamos, é exatamente o tipo de papel que parece ter sido escrito especificamente para Henry Cavill enquanto ele mesmo dormia. Concordo. E como se isso não bastasse, eis que surge um vídeo gravado na New York Comic Con de outubro do ano passado, e agora a internet está empolvorosa, e o motivo é uma gafe épica que uniu dois dos maiores talentos do entretenimento moderno: atores jovens e microfones que nunca desligam quando deveriam. Vamos ao crime. No vídeo em questão, Peter Clefey, o rapaz que interpreta Sir Duncan o Alto, protagonista de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a série derivada de Game of Thrones que tem encantado o público desde sua estreia. Eu ainda não vi essa parada, cara, esse negócio de Cavaleiro dos Sete Reinos. É bom, gente? Que alguém tá acompanhando aí? Faz aquela coisa clássica que todo mundo já fez em algum momento. Pergunta para um assessor da imprensa se pode falar. A moça, com aquela confiança típica de quem está prestes a se arrepender profundamente, responde que tudo bem desde que não revele spoilers. Tudo bem, razoável, administrável, ou assim ela pensava. Clefey então começa a comparar o personagem dele, Dunk, um cavaleiro gigante, honrado, que atravessa o Westeros ao lado de um menino chamado Egg, com o Geralt de Rivia. Ele comparou o personagem dele, o Dunk, com o Geralt de Rivia. Ou seja, estava claramente pensando no Cavill. Até aí tudo bem, nada de errado, é uma comparação válida. Dois personagens grandes, fortes, de poucas palavras, com um senso moral que deixaria muito cavaleiro de verdade envergonhado. A diferença é que o Dunk não tem lombos e o Geralt não tem um príncipe reclamão ao lado o tempo todo, ou talvez tenha, dependendo de como é que a gente enxerga o Jaskier. Eu ia falar isso, Mas aí o universo resolveu pregar uma peça no cara. Dexter Saul Ansel, o guri que interpreta o Egg, o futuro rei Aerys I Targaryen, no caso, mas nessa época ainda um menino travesso, com segredos demais para a própria idade, abriu a boca e começou a soltar a bomba com a naturalidade de quem não percebe que está ativando um detonador. Abre aspas. A gente pode dizer que Henry Cavill, fecha aspas. Nesse momento o Clefey fez o que qualquer parceiro de set faria nessa situação. Entrou em pânico total. Não, meu Deus, não diz isso, desculpa, vocês não ouviram isso. Na sequência ele deu uma risada nervosa que qualquer observador experiente reconhece como o som de uma pessoa, percebendo que acabou de ver o contrato de confidencialidade evaporar à Puta que pariu, eu tô fudido. frente dele. O problema, claro, é que todo mundo ouviu. A Comic Con tem câmeras, a Comic Con tem fãs, e os fãs de Game of Thrones, especificamente, têm um tipo de dedicação investigativa que deixaria a CIA com inveja. Em questão de horas, o vídeo estava circulando por toda parte, sendo analisado quadro a quadro com o mesmo cuidado que os aliados dedicaram à Operação Overlord na Segunda Guerra. E a teoria que emergiu dessa análise científica? Que, por sinal, esse filme, Operação Overlord, é muito bom. De fãs, tomando café às 3 da manhã, é a seguinte: Henry Cavill pode estar sendo escalado, ainda é um rumor, mas pode estar sendo escalado para interpretar Daemon Blackfyre em flashbacks da segunda temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos.
Agora, para quem não é fanático por Game of Thrones a ponto de ter um diagrama genealógico dos Targaryens colado na parede do quarto, não me julguem, cada um tem seus hobbies. Uma explicaçãozinha rápida aqui. Daemon Blackfyre é basicamente o bastardo mais importante da história de Westeros. Ele é o filho ilegítimo do rei Aegon IV, que tinha a habilidade rara de criar filhos bastardos com a mesma produtividade industrial que outros reis que criam impostos. Daemon foi legitimado pelo pai e recebeu nada menos que Blackfyre, a espada ancestral dos Targaryens. Caramba. Isso já é o suficiente para você entender que esse cara era uma figura de peso. Literalmente, já que a espada deve pesar uns 20 quilos. Daemon cresceu, ficou mais bonito do que deveria ser permitido por lei, se tornou um dos maiores guerreiros da sua época e então, porque em Westeros ninguém pode simplesmente ter uma vida tranquila, fundou a Casa Blackfyre e lançou uma rebelião contra o Trono de Ferro. A primeira rebelião Blackfyre, como ficou conhecida, aconteceu décadas antes dos eventos de Cavaleiro dos Sete Reinos, mas seus ecos ainda reverberam por toda a série. O mundo em que o Dunk e o Egg vivem é moldado pelo fantasma de Daemon Blackfyre, pelos seus filhos e netos que continuam tentando tomar o trono, pela paranoia de uma monarquia que nunca conseguiu se livrar completamente da ameaça que ele representou. Em outras palavras, é um personagem que precisa de um ator que transmita ao mesmo tempo carisma irresistível, habilidade marcial impressionante e aquela aura de alguém que poderia muito bem ser rei, mas as circunstâncias históricas conspiraram contra ele. Parece que foi escrito pro Henry Cavill. Que coincidência. Se você está pensando que esse perfil se encaixa perfeitamente em Henry Cavill, parabéns, você chegou à mesma conclusão que metade da internet chegou em menos tempo do que leva para assistir um episódio da série. No fim das contas, seja escolhendo um ator para carregar um personagem icônico nas costas ou montando a bagagem para encarar dias intensos longe de casa, a lógica é curiosamente parecida. Não é sobre quantidade, é sobre precisão. É entender exatamente o que é essencial para que tudo funcione, seja presença de tela, postura, a credibilidade histórica ou praticidade, versatilidade e leveza da rotina. E talvez seja justamente essa mentalidade de escolha inteligente que conecta mundos tão diferentes quanto Hollywood e a vida real. Porque, no fundo, acertar no combo certo sempre faz toda a diferença. O carnaval veio, passou, e se tem uma coisa que eu aprendi viajando é que mala inteligente não tem excesso, tem escolha. Poucas peças, muitas possibilidades e zero preocupação no caminho. As roupas da Insider são exatamente isso. Funcionam do aeroporto à rua, do que são no corpo, mala, velha de energia pau e já compra na Insider. E ele soma com os descontos do site. Menos excesso, mais movimento, link e cupom BARBAMOVIES na descrição e no comentário fixado, cupom aplicado e boa viagem. O que torna tudo isso ainda mais bacana é a simetria poética da situação. O Cleffy, ao falar do Dunk, comparou o personagem com Geralt de Rivia, que foi interpretado pelo Cavill. E agora especula-se que o Cavill vai aparecer na mesma série para interpretar o grande herói / vilão das gerações anteriores. É como se o universo estivesse montando um quebra-cabeça e de repente as peças começassem a se encaixar com uma elegância suspeita demais para ser coincidência. Claro, é preciso exercitar alguma cautela aqui, tudo isso ainda é especulação baseada num vídeo de outubro que só viralizou agora em fevereiro, o que por si só já é uma estranheza digna de nota, ou talvez um sinal de que alguém segurou o vídeo propositalmente até chegar a hora certa de soltar a bagaça, o que seria um nível de estratégia de marketing que merece reconhecimento. A frase que o Ansel começou a dizer foi cortada antes de chegar a qualquer verbo, então tecnicamente ele poderia ter dito, ele estava prestes a falar qualquer coisa. Podia ser, a gente pode dizer que Henry Cavill é um cara incrível? A gente pode dizer que Henry Cavill me mandou pastar? Bom, eu acho o Henry Cavill foda, mas ele não é um ator fantástico. Mas ele é muito carismático. A gente pode dizer que Henry Cavill mandou uma mensagem no Instagram? A gente pode dizer que Henry Cavill vai aparecer na série? Só Deus, Ansel e o assessor de imprensa, que estava claramente envelhecendo 10 anos naquele exato segundo, sabem ao certo. Mas vamos falar sério. Se a resposta fosse não é nada disso, o Cleffy não teria entrado em pânico como se alguém tivesse acabado de revelar a localização da Arca da Aliança durante uma entrevista coletiva. A reação dele foi muito específica, muito imediata para ser só isso, só coisa pouca. Caraca, mano. Aí já pensou em dispensarem o cara só porque foi descoberto? E então vem a pergunta que todo fã está se fazendo. Isso seria realmente uma boa ideia?
A resposta honesta é provavelmente sim, mas com uma ressalva importante. Henry Cavill em O Cavaleiro dos Sete Reinos seria um acontecimento de proporções bíblicas pro fandom. O cara tem uma base de fãs que seguiria ele para qualquer franquia, em qualquer universo, em qualquer dimensão paralela, onde ele decidisse aparecer de armadura. Ele já provou com The Witcher que sabe carregar uma série de fantasia nas costas, literalmente, já que ele carregava o peso de cada episódio nos ombros. A saída da série foi um dos eventos de luto coletivo mais significativos da internet nos últimos anos. Da história. Com gente passando pelos estágios de tristeza em posts do Twitter como se tivessem perdido um parente distante, mas muito querido. Daemon Blackfyre é o tipo de personagem que pede um ator com presença física e carisma natural, que não precisa de muitas falas para comunicar complexidade. E convenhamos, Henry Cavill é literalmente famoso por comunicar coisas com silêncio e uma expressão levemente ameaçadora. É uma habilidade que ele aperfeiçoou a ponto de virar meme. A ressalva, claro, é a agenda do cara. Henry Cavill está atualmente filmando o reboot de Highlander, onde ele divide a tela com Dave Bautista, que interpreta o Kurgan. Combinação que por si só já deveria ser considerada patrimônio cultural da humanidade. Além disso, tem o filme Voltron, no horizonte, Warhammer 40k, onde ele é produtor, entre outras coisas, e In the Grey com Jake Gyllenhaal. O cara trabalha como se tempo fosse um recurso infinito e os calendários fossem sugestões. Encaixar flashbacks de O Cavaleiro dos Sete Reinos na segunda temporada, nessa agenda, seria um desafio logístico considerável, mas não impossível. Flashbacks, por natureza, não exigem a presença do ator em todos os episódios. Um personagem pode aparecer em 2 ou 3 momentos estratégicos e, mesmo assim, dominar a narrativa inteira, especialmente quando se trata de um personagem tão mitificado quanto Daemon Blackfyre, cuja sombra paira sobre tudo mesmo quando ele não está em cena. Tem também o prazer específico que viria de ver o universo Game of Thrones, que já foi responsável por alguns dos momentos mais marcantes da televisão moderna, antes de, digamos, enfraquecer consideravelmente nos seus capítulos finais, voltar a ter um casting. E se você foi elegante, e ser aquela merda de final de série que faz a internet explodir de expectativa. O Cavaleiro dos Sete Reinos já está sendo bem recebido como uma das melhores séries do momento. Adicionar Henry Cavill ao elenco seria como colocar uma cereja no topo de um bolo que já estava bom. No fim... E que já tinha uma cereja. Ou morangos. O que essa história toda ensina é que painéis de Comic Con são ambientes de alto risco para atores jovens cheios de entusiasmo e pouca experiência com assessores de imprensa treinados para interceptar frases no meio. É também uma prova de que Henry Cavill tem o dom peculiar de se tornar um assunto central de qualquer conversa sobre entretenimento, mesmo quando ele não está presente. E mesmo quando ele nem foi confirmado que vai estar num determinado projeto. Mesmo quando tudo que existe é metade de uma frase dita por um ator antes de ser calado dramaticamente por um colega em pânico. Dunk e Egg já estão em Westeros. Daemon Blackfyre pode estar chegando. E Henry Cavill, o cara que derrotou bruxas, carregou Superman no colo e fez todo mundo chorar quando saiu de The Witcher, pode estar prestes a adicionar mais um capítulo lendário a uma carreira que, de alguma forma, só fica mais interessante com o passar do tempo. A segunda temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos ainda não tem data confirmada, mas se esse vazamento for verdade, pode ter certeza, quando estrear vai ser o evento televisivo do ano. Em algum lugar em Westeros, o fantasma de Daemon Blackfyre vai estar muito satisfeito com a escolha do seu intérprete. E não apenas do ano, mas eu acho que do século. Pô, o Henry Cavill manda muito bem, cara, muito bem. Ele não é um ator fantástico, incrível, não é um Anthony Hopkins da vida, mas o cara manda bem no que ele faz. O cara é carismático pra caramba, tanto que tem uma gama de fãs, uma horda de fãs imensa, né? Tem, todo mundo vai, eu gosto do cara, por exemplo. E pra mim ele deveria ser o Superman até hoje, mas... Antes de terminar o vídeo, eu quero... aqui ele tá agradecendo o pessoal. Deixa eu ver se eu deixei o meu like. Deixei. Vamos pra mais um. Acabou não. Tá achando que acabou? Acabou nada. Vou deixar aqui o meu like. E Netflix tentou comprar a Warner, mas tudo saiu do controle. Vamos ver qual é. Enquanto você estava aí preocupado com coisas banais como pagar as contas ou decidir o que jantar, aconteceu uma das maiores batalhas corporativas de Hollywood desde que alguém teve a péssima ideia de fazer um remake de Ben-Hur em 2016. Ben-Hur é só o clássico. Eu tenho o livro aqui, cara. Eu tenho o livro Ben-Hur. Eu não sei onde está, mas eu tenho. Velho. Mas esse é uma bosta, esse filme aqui, cara. O antigo é foda. Esse aqui é uma bosta. A gente está falando da luta pelo controle da Warner Brothers Discovery, que está gerando mais drama que uma temporada inteira de novela mexicana, só que com executivos de terno em vez de pessoas chorando em haciendas.
Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. A situação é mais ou menos assim. Paramount e Netflix estão brigando feito crianças em uma loja de brinquedos pela Warner Brothers Discovery, que inclui joias da coroa como a HBO, o estúdio Warner Brothers e, pasmem, a CNN. As últimas notícias indicam que a Paramount pode estar considerando aumentar sua oferta para impressionantes $33 por ação. Para quem faz as contas em casa, isso significa que a gente está falando de uma quantia de dinheiro tão grande que você precisaria usar a calculadora do seu celular só para ver todos os zeros. O número é tão alto que provavelmente já deu vertigem no contador da Paramount. Mas por que 33, você pergunta? E eu respondo, meu pequeno gafanhoto, aparentemente é o tipo de número que faz os acionistas da Warner Brothers Discovery pararem de coçar o queixo pensativamente. A ideia é forçar a Netflix a ou cobrir a aposta, ou desistir da parada como alguém que percebe que está numa mesa de pôquer com apostadores profissionais e só tem um par de dois na mão. A Warner Brothers Discovery, sendo a dama exigente que é nessa dança corporativa, já deixou claro que quer uma oferta que, abre aspas, comece com 3, fecha aspas. Ou seja, pelo menos $30 por ação. É como aquela pessoa no aplicativo de namoro que coloca na bio: se você não tem pelo menos 1,80 m, nem tente. Só que em vez de altura, é dinheiro. Muito dinheiro. Uma quantia obscena de dinheiro que faria o tio Patinhas parecer um mendigo. Mas pera, porque a coisa fica ainda melhor. Enquanto essa batalha de lances está acontecendo, a Netflix conseguiu se meter num enrosco político que é pura comédia. Tudo começou quando Susan Rice, que é membro do conselho da Netflix, apareceu num podcast e disse que empresas que se ajoelharem para Trump, entendam como quiser, poderiam enfrentar uma agenda de responsabilização mais tarde. Ela basicamente ameaçou: olha, quando trocar o governo, quem se ajoelhou pro Trump vai pagar o pato. Foi tipo soltar um foguete num depósito de fogos de artifício. Trump, sendo Trump, não deixou barato. Ele pegou esse comentário e saiu distribuindo ataques como se fosse panfleto em feira livre, exigindo que Susan Rice fosse removida do conselho da Netflix. É o tipo de drama que você não pode inventar nem se tentasse. Arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Parece louco, mas... Ted Sarandos, CEO da Netflix, teve que sair apagando incêndio mais rápido que bombeiro em fábrica de pólvora, tentando explicar que a nomeação de Rice não é política e que a compra da Warner Brothers Discovery é puramente negócios. O timing, porém, é digno de uma sitcom. Imagina, você está no meio de uma negociação bilionária, tentando parecer profissional e confiável, e de repente um membro do teu conselho resolve cutucar a onça com vara curta politicamente. A Paramount, vendo essa confusão toda, deve estar se sentindo como aquele competidor de um reality show que assiste o rival tropeçar nas próprias pernas. Eles estão tentando parecer a opção mais limpa e mais segura para os reguladores federais, que vão ter que aprovar essa fusão. E olha, os reguladores estão prestando muita atenção nessa história toda. A Netflix já é gigante. É basicamente o Godzilla do streaming. Então comprar o Warner Brothers Discovery seria como transformar o Godzilla num mecha. Os reguladores antitrust estão olhando para isso e pensando se isso é uma boa ideia ou não. A Paramount, por outro lado, está apostando que pode navegar por essas águas regulatórias com mais facilidade. Afinal, eles há pouco tempo passaram pela aprovação antitrust quando fundiram com a Skydance. O que torna tudo isso ainda mais engraçado é que a gente está falando de prazos apertadíssimos. A Warner Brothers Discovery deu à Paramount uma janela curta para voltar com uma oferta melhor, e esse prazo terminou segunda passada, dia 23 de fevereiro. E adivinha? A Paramount apareceu. A estratégia da Paramount parece ser jogar uma pilha de dinheiro tão alta na mesa que a Netflix vai ter que pensar 2 vezes antes de cobrir. É o equivalente corporativo de all-in no poker. Ou você ganha tudo ou vai para casa dirigindo um carro emprestado porque teve de vender o seu para pagar uma aposta. E a gente não pode esquecer do elemento político que está pairando sobre tudo isso como uma nuvem de tempestade. O Trump tem sido surpreendentemente direto sobre essa disputa, o que é incomum para um presidente quando se trata de fusões corporativas privadas. Mas até aí, o próprio Trump é um empresário, ele já foi CEO, então ele manja desse tipo de coisa. A questão é que ele parece ter simpatia pela Paramount, liderada pelo David Ellison, filho do bilionário Larry Ellison, que, por mero acaso, é amigo do Trump. Enquanto isso, a Netflix está tentando desesperadamente manter as coisas no reino dos negócios e longe da política. Porque eles sabem que no momento que depender de política, eles vão perder a briga. Já era. O que realmente importa aqui é que o Warner Brothers Discovery quer o maior valor possível, o mais rápido possível. Burros eles não são. Eles não estão interessados em promessas ou planos de 5 anos ou apresentações de PowerPoint cheias de gráficos bonitos. Eles querem ver o dinheiro. É a abordagem mostre meu dinheiro do Jerry Maguire, mas com bilhões de dólares em jogo. E por falar em dinheiro e tempo, essa mentalidade de resultado imediato não é exclusividade
dos executivos de Hollywood. No mundo corporativo brasileiro, a cobrança é parecida, só que em vez de bilhões, são metas, entregas e aquela correria do dia a dia. Passou o carnaval, agora é quando a vida engrena de verdade. Agenda cheia, rotina híbrida, reuniões, deslocamento e aquela pergunta clássica de todo dia: o que eu vou vestir? Eu simplifiquei isso com a Insider. Moderno e eles têm frete aperta. Link e cupom. Segue o jogo então. Para a Netflix cobrir uma oferta de $33 por ação, significaria desembolsar uma quantia ainda maior do que eles já estavam planejando. E é aqui que está o problema. A Netflix já perdeu mais de 30 bilhões de dólares em valor de mercado desde que essa guerra de lances começou. Caramba. A Netflix revolucionou o entretenimento, matou a Blockbuster, mudou como a gente Matou a consome Blockbuster, conteúdo, pode e crer. agora está se envolvendo numa briga de aquisição antiquada e tradicional que poderia ser resolvida da mesma forma que essas coisas eram resolvidas nos anos 80, com quem tem mais dinheiro para jogar na mesa. A Paramount, enquanto isso, está fazendo o papel do azarão determinado, tipo o Rock Balboa, só que em vez de soco está distribuindo ofertas financeiras. O próximo capítulo dessa saga vai depender de algumas coisas. Se a Paramount realmente aumenta a oferta, se a Netflix decide cobrir, se os reguladores aprovam qualquer uma dessas fusões e, aparentemente, se o Trump vai acordar de bom humor ou não. É o tipo de situação onde tantas variáveis estão em jogo que você precisaria de um supercomputador para calcular todos os resultados possíveis. Para os fãs de entretenimento, isso tudo significa que o futuro da HBO, do DC Universe, da CNN, de toneladas de conteúdo icônico, está nas mãos de executivos que estão, nesse momento, provavelmente mastigando antiácido enquanto olham para planilhas do Excel maiores que a Bíblia. Reconfortante, né? E enquanto tudo isso acontece, a gente está aqui assistindo bilionários brigarem por quem fica com o brinquedo mais caro da loja, enquanto a gente ainda está tentando decidir se vale a pena pagar 11 pila por um cafezinho. Não, mas não apenas isso. Não apenas isso. É também rezando para que as novas produções, as vindouras, né? As que estão para chegar ainda, sejam boas. Porque não adianta sair de um e ir para outro e continuar uma merda ou ficar pior, né? As ironias da vida moderna. Ou a Paramount aparece com $33 ou mais, ou não aparece e a Netflix respira aliviada. De qualquer forma, os advogados de ambos os lados estão ganhando tanto dinheiro com isso que provavelmente já compraram ilhas particulares. Esses sim são os verdadeiros vencedores dessa história toda. Cara, antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar. É muito louco, né, cara? É muito louco. A Warner tá sendo malandra. Ela tá deixando ver quem dá o maior lance. Quem dá o maior lance. A Paramount quer? Ótimo. A Netflix quer? Ótimo. Que eles se degladeiem. Que eles se tornem os gladiadores nesse mundo, né? No mundo da guerra corporativa, né? Vamos ver quem vai vencer isso aí. Esse vídeo tá recente. Esse vídeo tem 8 dias. Tá? Então bora lá porque tem mais um aqui, rapaz. Tá achando o quê? Vou deixar aqui a minha contribuição. E vamos lá. Aí, ó. Paramount pode trazer o Snyder de volta? O Snyderverse? Será? O que eu vou contar agora é o tipo de notícia que faz fãs do Snyderverse soltar fogos de artifício no quintal, acordar os vizinhos às 3 da manhã e enviar aquela mensagem completamente incoerente no grupo da família. Sabe aquela que só tem letra maiúscula, emoji de super-herói e ponto de exclamação em excesso? Sim, pessoal, a Paramount avançou na batalha pelo controle pela Warner Brothers Discovery, e com isso vieram rumores tão tentadores que até o mais cético dos fãs do Batman do Ben Affleck começou a sentir aquela centelha de esperança acendendo no peito. Esse vídeo tá mais recente, esse aqui tem 5 dias, hein? Vamos conversar sobre tudo isso com a seriedade que o assunto merece, que é quase nenhuma, mas com muito carinho. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Primeiro vamos contextualizar para os desinformados, aqueles que passaram os últimos meses ocupados com coisas mundanas como trabalho, família e saúde mental. A Paramount, sob a liderança do CEO David Ellison e da família Ellison, venceu a disputa pela Warner Brothers Discovery. A Netflix chegou perto, farejou o negócio, deu uma olhada no catálogo antes de recuar discretamente. Com os Ellisons no comando, a transição está começando e, segundo os insiders do Cosmic Book News, as conversas ainda estão em estágios muito iniciais, mas já tem discussões sérias sobre uma estratégia de filmes grandiosos de grande apelo popular, ancorados em heróis clássicos e reconhecíveis. E aí, pequeno gafanhoto, é onde a coisa fica interessante. Porque, pasmem, o Snyderverse está de volta às conversas internas.
não de forma oficial, não com cartaz, trailer. Mas vamos ser sinceros, todo mundo quer ver como que seria essa coisa do Darkseid, a Liga da Justiça. Todo mundo quer ver, cara. Todo mundo quer ver. Na boa, cara. Todo mundo quer ver, pô. A gente só não quer ver o Ezra Miller como Flash. Isso não, bota outra pessoa no lugar. De resto, Ou data de estreia. ia ser legal. Mas está sendo discutido. E no mundo dos filmes, ser discutido internamente num estúdio é quase tão significativo quanto uma confirmação oficial. Ou pelo menos é isso que a gente vai se convencer para aguentar mais alguns meses de incerteza. Mas vamos entender a lógica por trás de tudo isso, porque ela faz sentido até para quem nunca assistiu um frame sequer do Zack Snyder. David Ellison quer filmes de evento, quer franquias, quer personagens icônicos, quer histórias heróicas tradicionais e aquele tipo de cinema que faz a galera comprar ingresso, comer pipoca e sair do cinema sentindo que acabou de assistir a algo épico. E depois voltar pro cinema de novo, comprar mais pipoca, assistir de novo e de novo se sentir muito bem. E isso por várias e várias e várias vezes ao longo de semanas. Porque o que importa no final das contas é o dinheiro que vai ser arrecadado com a obra em questão, né? Não aquele sentimento de foi interessante, que acompanhou boa parte dos lançamentos recentes do universo DC sob a gestão anterior. A estratégia é clara. IP reconhecível, herói clássico, grande escala, e quando você pensa nisso, quem melhor que Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman, Jason Momoa como Aquaman e talvez novos Flash, Lanterna Verde e Mulher Maravilha. Nada contra Gal Gadot, mas eu acho que a Gal Gadot poderia se encaixar de volta como Mulher Maravilha. Agora, Lanterna Verde, eu não sei se chamar Ryan Reynolds para fazer, por exemplo, seria interessante, né, o Hal Jordan. Não sei dizer. Mas eu colocaria um Jon Stewart um pouco mais velho, Idris Elba, por exemplo, ia ser interessante. Fala aí. Particularmente eu gostaria de ver Adria Arjona no papel. São rostos que o público já conhece, já investe emocionalmente, e no caso de pelo menos metade deles já passou anos pedindo de volta nas redes sociais com uma intensidade digna de campanha presidencial. É impossível falar sobre o momento atual sem mencionar a dança curiosa que Zack Snyder e a sua turma vem fazendo nas últimas semanas. O cara tem um talento extraordinário para aparecer nos momentos certos, como aquele amigo que sempre, por acaso, está por perto quando algo importante está prestes a acontecer. Snyder compartilhou imagens do Superman de Henry Cavill. Joe Manganiello, que interpreta o Exterminador, né, o Deathstroke nesse universo, voltou a postar sobre o personagem nas redes sociais com uma energia que misturava nostalgia e aquela interrogação implícita. E o jornalista Josh Horowitz sinalizou que algo especial está sendo preparado para celebrar os 10 anos de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Nossa, já deu 10 anos? Uou. Aquele filme que dividiu a crítica ao meio, fez metade da internet odiar e a outra metade defender com unhas e dentes por anos a fio. Tudo isso junto não parece coincidência, parece coordenação. Parece o tipo de movimento calculado que você faz quando sabe que tem algo grande acontecendo nos bastidores e quer manter o público aquecido. O engajamento alto e a demanda visível é marketing de guerrilha para um projeto que ainda nem foi confirmado. É muito a cara do Zack Snyder fazer isso. E por falar em março, o próprio diretor recentemente destacou que esse é o mês em que vários dos seus filmes foram lançados ao longo dos anos, incluindo o já mencionado Batman vs Superman. Quando um diretor começa a apontar para datas, aniversários e marcos históricos, enquanto a internet ferve com rumores de retorno, você pode apostar que alguma coisa está sendo preparada para emergir nas próximas semanas ou meses. Algo vem aí. Né? Pode não ser nada oficial, pode ser só uma entrevista caprichada, um documentário, uma postagem estrategicamente editada, mas vai ter alguma coisa. Porque o Snyder não é o tipo de pessoa que deixa um aniversário passar em silêncio, especialmente quando esse aniversário coincide com a maior mudança na estrutura corporativa do estúdio que demitiu ele anos atrás. E vamos ser sinceros, cara, vamos ser sinceros assim. Você pode não gostar do Zack Snyder, eu não sou fãzão do Zack Snyder, não sou. Mas eu tenho que falar, o Man of Steel é muito bom. E esse Liga da Justiça também é sensacional, cara. Esse de 4 horas. Porra, é muito bom, cara, muito bom. E eu queria que tivesse muito saído no cinema. Porque o retorno ia ser gigantesco. Infelizmente não foi. Né? Infelizmente não saiu, saiu diretamente para o streaming, né? Que na minha opinião foi uma pena. E eu acho que se fosse voltar com uma parada dessa, com algo assim, sabe, desse universo,
Nossa, cara, ia ser muito legal. Ia ser muito legal, porque, pô, ver o Superman com o Henry Cavill como ver o Superman como Henry Cavill. Ver o Henry Cavill como Superman. Show. Pra quem curtiu o Batman do Ben Affleck, show. Eu não curti muito, mas enfim, né? Show. Quem curtiu o Momoa como Aquaman, show. Lembrando que eu prefiro o cara que fez o irmão dele. Eu acho que ele casa muito melhor com o Aquaman do que o próprio Momoa, mas enfim. A Gal Gadot de volta como Mulher Maravilha. Eu acho ela legal, eu gosto da atriz, até porque também funciona muito com aquela parte de pegar a nostalgia do público, né? Então colocando a Gal Gadot ali, sabe? Colocando de repente alguém para ser um novo Flash, né? Não sei quem seria, mas enfim, qualquer pessoa menos Ezra Miller, qualquer pessoa menos ele, sabe? E se for colocar um Lanterna, coloca um Lanterna Verde mais, sabe, maduro, né? Um Lanterna Verde que já sabe o que está fazendo. Não um Guy Gardner da vida, mas um Jon Stewart, como eu já tinha falado. Ia ser muito foda colocar. Imagina só, o Idris Elba como Jon Stewart, um Lanterna Verde. Cara, ia ser legal pra cacete, cara. De verdade, ia ser legal pra cacete, na boa. Na boa, ia ser muito legal. Você não ia gostar, não? Que fosse uma Liga da Justiça, por exemplo, mais ou menos ali na vibe da animação Liga da Justiça Sem Limites. Porra, cara. Ia ser sensacional, pô. Toma banho. Vale lembrar aqui o contexto histórico da coisa, porque ele é rico e irônico em igual medida. Snyder foi o arquiteto do universo DC nos cinemas, começou com Homem de Aço em 2013, seguiu com Batman vs Superman em 2016 e então veio a tragédia pessoal que afastou o cara da produção de Liga da Justiça em 2017. Para quem não sabe, ele perdeu a filha, né, numa tragédia, uma coisa horrorosa. Né, e o que veio depois já é história. Joss Whedon assumiu, o filme foi lançado, a internet explodiu em reclamações e durante anos circularam rumores sobre o tal do Snyder Cut. A versão original de Snyder para a Liga da Justiça, que teoricamente estava escondida em algum cofre da Warner esperando o seu momento de retornar triunfante. E eles dizendo, não existe, não, isso é besteira, isso é balela, não existe, até que... Em 2021, depois de uma das campanhas de fãs mais ruidosas e persistentes da história do cinema moderno, Zack Snyder's Justice League foi lançado no HBO Max. 4 horas... Que pra mim foi um erro, devia ter sido nos cinemas. Eu pagaria no cinema 4 horas de filme. Com intervalinho ali, de cortar o filme assim, intervalo de 5 minutos. Dá tempo de você ir no, sabe, ir no banheiro, voltar. Pô... Eu iria, cara. Ia ser muito foda ver isso no cinema. Horas de filme, visual no ar, música épica do Tom Holkenborg e uma visão muito específica e ambiciosa de como esses personagens deveriam se relacionar entre si e com o mundo. A recepção foi, para dizer o mínimo, entusiástica. Pelo menos entre os fãs que haviam lutado por aquilo por anos. Mas o final dessa história não foi feliz. Pelo menos não no imediato. Pois é. A Warner Brothers seguiu em frente com James Gunn e Peter Safran na liderança criativa do DCU, descartando o universo do Snyder e começando do zero. Completamente. Cavill foi dispensado como Superman, Affleck foi dispensado como Batman, e o Snyderverse passou para o reino do que poderia ter sido. Lembrando que o The Batman era o Ben Affleck que ia produzir, dirigir e atuar. Mas ele desistiu. Eu acho que ia ser muito mais brabo do que... Assim, eu não curto muito esse The Batman esse Batman do... Putz, eu esqueci o nome dele, do ator. Mas enfim, esse outro Batman, né? Eu não curto, não. Sabe, eu acho que... Sei lá. Por mim nem precisava sair o 2, mas... Enfim. Aquele lugar melancólico onde moram as trilogias inacabadas, as séries canceladas e os projetos de games que nunca saíram do papel. Os fãs lamentaram, fizeram petições, postaram memes, mas tiveram de continuar. E agora, de repente, o vento mudou. A Paramount chegou com seus bilhões e sua visão de mundo, e essa visão, baseada em grandes eventos, heróis reconhecíveis e apelo popular, parece, pela primeira vez em anos, perfeitamente alinhada com o que o Snyder sempre quis fazer. É quase poético, é como se o universo tivesse decidido que a história precisava de uma segunda chance. E organizou todos os elementos necessários para que ela acontecesse. Novo dono do estúdio, novo CEO com apetite por franquias épicas, elenco original disponível e com vontade. E um diretor que nunca parou de ter ideias sobre para onde aquela história deveria ir. Vale destacar, Snyder tem planos.
Tem. Segundo os insiders, ele tem ideias de storyboard para sequências da Liga da Justiça que circulam online há anos. Esse cara não abandonou o universo que ele criou. Ele foi embora, mas ele continua desenhando, planejando, imaginando. Sim. E talvez esse dia esteja chegando. Mas vamos jogar limpo aqui, a gente precisa fazer isso. E Infelizmente tem que acordar do sonho, né, Barba? nesse canal a gente sempre vai jogar limpo. Não vamos nos empolgar demais. É. Pelo menos não mais do que a gente já se empolgou, que sinceramente já é bastante. Os próprios insiders do Cosmic Book News deixam claro que tudo ainda está em estágios muito iniciais. O acordo entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery pode não ser finalizado oficialmente até o final do ano. Há 1000 variáveis envolvidas, negociações contratuais, disponibilidade de elenco, alinhamento criativo, aprovações regulatórias e aquela bazunfa geral que acompanha qualquer fusão corporativa de bilhões de dólares. Não existe garantia de nada. A internet já se decepcionou antes com rumores que pareciam sólidos e evaporaram no ar quente do hype. E eu não estou falando só de um possível retorno do Snyderverse. A Paramount venceu a disputa com a Netflix. Não comprou ainda a Warner. Tem gente falando que o negócio já está fechado, que não sei o quê. Cara, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. É um grande avanço, mas ainda tem muita água para rolar. Tem. E por falar em decepções históricas, ninguém entende isso melhor do que os fãs do Snyderverse, que ao longo dos anos assistiram a uma série impressionante de falsas esperanças, anúncios que não foram adiante e projetos que morreram antes de nascer. Esses fãs desenvolveram uma espécie de resiliência de aço, um cinismo carinhoso que coexiste com a esperança genuína, mas de uma forma bastante saudável, considerando as circunstâncias. É por isso que a notícia atual tem um sabor especial. Não é um anúncio oficial, então não tem como se decepcionar com o que não foi prometido. É um rumor bem fundamentado, com lógica corporativa por trás e num momento de transição genuína. É o melhor tipo de esperança, aquela esperança razoável. Paradinha rápida aqui, se você está curtindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também que a opção Hypar já está disponível para dispositivos móveis e ajuda esse vídeo a chegar mais longe. A nossa meta agora é 300 mil pontos de hype. Se você ainda não sabe como hypar, é só seguir esse vídeo que está passando na tela, que ele te mostra exatamente como fazer. E por último, mas sem que isso desmereça o meu e-book do 0 aos 20 mil, como crescer no YouTube, já está à venda, está baratinho e está valendo muito a pena. Se você está pensando em começar um canal aqui na plataforma, esse livro vai ser uma mão na roda. Basicamente é o seu personal trainer de YouTube, ele vai te ajudar bastante. Beleza? De volta para o jogo então. O paralelo com outras franquias que a Paramount está desenvolvendo também é revelador. Imagina que, se a compra finalmente se concretizar, Star Trek pode fazer parte do mesmo universo do Lanterna Verde. Vou deixar vocês pensando nisso, tá? A ideia de trazer Michael Bay de volta aos Transformers diz muito sobre a filosofia Ellison. Eles querem o que funcionou antes, eles querem escala, eles querem espetáculo. Mas no caso do Michael Bay, isso tem que ser dito, precisa de um roteiro muito bem amarrado, não aquela bagacerice que fizeram com os outros filmes, tá? Tem que ter uma história que faça sentido em diversos filmes e não algo que fique mudando a cada novo filme. Transformers tem sido um reboot atrás do outro. Top Gun Maverick foi um fenômeno, porque trouxe de volta personagens que o público amava em aventuras grandiosas com produção impecável. A fórmula não é nova nem revolucionária, mas é eficaz. E os Ellisons claramente acreditam nela. Aplicar essa mesma lógica ao universo de si, trazer de volta os personagens amados com o criador original por trás das câmeras para histórias de herói em grande escala, é perfeitamente consistente com tudo que a gente está ouvindo sobre os planos da nova gestão. Tem também o elefante na sala que precisa ser mencionado. James Gunn e o DCU que ele está construindo. Enquanto tudo isso acontece, Gunn e Safran seguem trabalhando no novo Superman, no novo Batman e numa visão completamente diferente para esses personagens. O Superman do David Corenswet já foi. Os próximos projetos estão em desenvolvimento. Que até hoje eu, como grande fã do Azulão, do Escoteiro, não assisti e não tenho a mínima vontade de assistir. É uma pena, sinceramente. Não tenho a mínima vontade de assistir. E olha que eu sou muito fã do Super, cara. Desde criança. Mas eu me nego a assistir isso aqui. Me nego. Totalmente. O que acontece com tudo isso se o Snyderverse de fato voltar? A resposta honesta é: ninguém sabe.
podem coexistir como universos separados, como a DC nos quadrinhos frequentemente faz. Podem convergir de formas criativas ou pode simplesmente ser descontinuado em favor do outro. O cinema americano é impiedoso com projetos que não se encaixam na nova visão corporativa e a história recente da DC nos cinemas é um testemunho vívido disso. O que é certo é que a conversa mudou. Há 2 anos, perguntar sobre o retorno do Snyderverse era o equivalente cinematográfico de perguntar se a gente vai colonizar Marte. Tecnicamente é possível, mas tão distante da realidade prática que mal valia a especulação séria. Mal vale a pena. Hoje, com a Paramount no controle e os Ellisons definindo uma estratégia que parece feita sob medida para acomodar exatamente o tipo de cinema que o Snyder faz, a pergunta é genuinamente relevante. Não é garantida, não é iminente, mas é possível de formas que não era antes. E isso, para qualquer fã que passou os últimos anos assistindo ao Superman de Henry Cavill ser descartado com uma ligação de telefone vazada, ou ao Batman do Ben Affleck ser substituído antes de ter uma trilogia solo, é enorme. A validação de que aquele universo tinha valor é a possibilidade real de que a história não acabou onde parecia ter acabado. É, em suma, exatamente o tipo de narrativa que o Snyder adoraria dirigir. O herói que parecia derrotado, que foi embora, mas que encontrou uma forma de voltar no momento em que o mundo mais precisava dele. Se vai acontecer de fato, quando vai acontecer, com quem e em que formato, isso ainda está tudo em aberto. Mas, por enquanto, fãs do mundo inteiro podem se permitir aquela sensação rara e preciosa de esperança com fundamento. Não a esperança ingênua baseada em desejo puro, mas a esperança informada, ancorada em movimentos reais de bastidores, em lógica corporativa que faz sentido e em sinais coordenados de todos os lados. É o tipo de esperança que vale apreciar com calma sem se deixar consumir pelo hype, mas também sem se negar o prazer de imaginar o que poderia ser. Henry Cavill de volta com a capa vermelha, Ben Affleck com as orelhas de morcego, Gal Gadot com o laço dourado e o Snyder por trás das câmeras filmando cenas em câmera lenta com aquela trilha sonora épica enquanto o público segura o fôlego. Não é pouco. Na verdade, para quem acompanha essa história desde o começo, é quase tudo. Antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer aos membros do canal, sem o apoio e ajuda de vocês. Seria muito interessante o Snyderverse de volta, né? Mas aí vem a pergunta: será que o Affleck ia aceitar? Será que a Gadot iria aceitar? Será que o rapaz lá, o Fisher, eu não lembro o nome dele agora, o que fez o Cyborg, iria aceitar? Eu acredito que sim. Mas bora aqui, bora para mais um. Esse aqui tem um dia, foi ontem, minha contribuição, e vamos que vamos. No caso, ontem, quinta-feira. Com a compra da Warner Bros. Discovery avançando na mão da Paramount, a gente começa a sonhar com novas produções que façam jus aos nossos personagens favoritos. E se vocês olharem o vídeo mais antigo aqui do canal, vão me ver falando do filme do Lanterna Verde, por que ele deu errado. Agora, quase 3 anos depois desse vídeo, a gente vai dar uma analisada e descobrir como a Paramount poderia transformar o personagem numa das maiores, melhores e mais bilionárias franquias de ficção científica do cinema. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Vamos dar uma passada rápida pela história do personagem, desde a criação dele lá nos anos 40 até os dias de hoje, e vamos pensar em como a gente poderia trazer uma das melhores mitologias da DC Comics para as telas. Vamos colocar em ordem as melhores histórias já publicadas do personagem nos últimos anos e ver que dá para montar não uma nem duas, mas 3 trilogias sensacionais do personagem, formando uma space opera perfeita. E para finalizar, a gente vai apresentar uma opção de elenco para um eventual filme, porque sim, eu sou desses. Vamos começar falando que hoje, casualmente hoje, era para ser amanhã, mas hoje vazou o trailer da série Lanternas. E, cara, assim, ó, tecnicamente muito interessante o trailer, bacana e tal. Só que aquilo ali não é Lanterna Verde, cara. Pode ser que a série seja outra coisa completamente diferente, mas o trailer não mostrou nada praticamente de Lanterna Verde ali. Mas a gente vai falar mais sobre isso na live de domingo. Falando em Lanterna Verde, né, ele foi criado em 1940 por Martin Nodell e Bill Finger para a revista All American Comics número 16 de julho de 1940. Aqui entra uma primeira curiosidade. Quem fez os desenhos da edição foi Bill Finger, o cara que salvou o Batman da mão do Bob Kane.
Esta é sua configuração. E esse é o Barba falando. Quem conhece quadrinhos sabe. Embora em várias edições mais antigas tenha lá a famosa frase Batman criado por Bob Kane, isso não é verdade. Tanto que a família do Bill Finger ganhou na justiça o direito de figurar na frase Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. O Kane contratou o Finger, que salvou o personagem. O visual original do Batman era estranho pra caramba. Era um cara loiro, uma máscara no estilo do Robin, uma blusa vermelha sem símbolo, uma capa que mais parecia a asa nas costas. Bill Finger criou todo o conceito do personagem. Ele criou os vilões, o visual, Gotham City, etc. Então, se o Batman existe hoje do jeito que a gente conhece, é graças a Bill Finger. Mas vamos voltar para o Lanterna. Alan Scott era um engenheiro ferroviário e durante um teste de uma ponte que ele tinha construído, o trem onde ele estava sofreu um acidente. Na verdade, foi sabotado e ele acaba despencando num desfiladeiro. Ele é salvo graças a uma misteriosa lanterna mágica que estava no trem. Dessa lanterna ele faria um anel que manipularia energia que vinha do objeto e passou a ser chamado de Lanterna Verde e foi dar supapo em bandido. Essa história de origem tem mais furo que peneira, mas eram os anos 40, o público era outro, o pessoal não se detinha nos detalhes da forma como a gente só queria hoje. a ação. Nos dias de hoje, uma origem dessas jamais passaria, tanto que ela teve algumas reformulações ao longo do tempo. A lanterna, na verdade, é um pedaço do coração estelar, tem toda uma história que caiu na China e profecias que não cabe aqui, não é essa a ideia do vídeo. O problema todo é que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam mais interessados em tocar a vida, então eles não tinham mais tempo para ficar se dedicando para esse tipo de literatura. Isso abriu espaço para um cara chamado Friedrich Wertham, um psiquiatra, que entrou em cena e disse que os quadrinhos eram uma forma de incentivar a violência e a homossexualidade nas crianças dos Estados Unidos do início dos anos 50, e isso foi uma coisa pesada naquela época. Porque o país inteiro estava vivendo o início da caça aos comunistas. Estava todo mundo de orelha em pé com tudo que estava acontecendo e os pais decidiram acabar com isso. Pilhas e mais pilhas de quadrinhos eram queimados em praça pública. A DC Comics resolveu tirar o pé das suas publicações, cancelou vários títulos e manteve só os 3 medalhões. Superman, Batman e, por consequência, o Robin e a Mulher Maravilha. Só que esses 3 personagens se tornaram agentes do status quo. Eles, na verdade, faziam aquilo que policiais e bombeiros faziam. Então imagina como as histórias ficaram banais, como elas ficaram comuns, chatas, e o mercado editorial mergulhou no fundo do poço. Depois disso, no final dos anos 50, o mercado de quadrinhos já estava completamente estagnado. Os editores da DC Comics então se reuniram para tentar achar uma solução para esse problema, e nessa reunião eles decidiram que iriam reeditar os personagens da Era de Ouro. Todo mundo curtiu a ideia, todo mundo gostou, até que alguém mais ousado perguntou: mas quem é que vai fazer isso? Quem vai ser o editor que vai comandar uma bagaça desse tamanho? Todo mundo virou e olhou para o mesmo... porque era aquele negócio, era um tiro no escuro, né? Pra saber se ia dar certo ou não. Tinha que ter alguém, né? Alguém com louco o suficiente, vamos dizer assim. Cara sentado numa mesa lá no meio do salão, e o nome dele era Julius Schwartz. Se você não sabe quem é Julius Schwartz, basta dizer que Stan Lee e a Marvel nem existiriam se não fosse por causa desse cara. Se quiserem um vídeo falando sobre isso, deixa ali nos comentários que eu providencio. Julius, ou Julie, como ele era chamado, resolveu começar essa repaginação usando o Flash. Originalmente personagem da Era de Ouro, que muita gente ainda chama, inclusive eu, de Joel Ciclone, usava uma blusa vermelha, calças azuis, sapatos com asas e um capacete da Primeira Guerra Mundial. Não era lá muito estilizado o design do cara. O Schwartz mudou a identidade secreta, saindo do cientista Jay Garrick para o perito forense Barry Allen. Mudou também a origem e o uniforme, criando uma peça única, toda vermelha, que a gente conhece hoje muito bem. Foi um sucesso extraordinário. A coisa bombou. Depois dele veio Lanterna Verde. Nessa nova versão, o Lanterna era Hal Jordan, um piloto de testes de uma companhia aeronáutica. Era uma época de Guerra Fria, os militares estavam muito em voga e acharam que um personagem militar teria algum sentido, teria algum apelo. E teve sentido, teve apelo, como tem até hoje. Esse piloto encontrou um alienígena moribundo na sua nave. Tanto que o Hal, tanto ele quanto... Eu acho que ele é até mais querido, cara. Eu acho que o Hal Jordan ele é mais querido do que o Stuart. Eu acho. Se bem que tem o Guy Gardner também, né? Mas eu acho que o Hal ele é mais querido ainda. Tem Kilowog, me amarro no Kilowog também. Esse alienígena entregou para ele um anel, e esse anel fez com que ele se tornasse parte da Tropa dos Lanternas Verdes, uma organização intergaláctica destinada a manter a lei e a ordem dos 3.600 setores do universo.
na época. Hoje parece que já tem 7.200. O impacto dessa reinvenção não foi pequeno. Personagens que estavam esquecidos voltaram ao centro das atenções, ganharam novas origens, novos contextos e principalmente um público completamente renovado. Essa capacidade de se reinventar, de pegar algo antigo e transformar em algo relevante para o presente, é uma das grandes forças da cultura pop. E no fim das contas também tem tudo a ver com escolhas inteligentes do mundo real, porque assim como nas histórias em quadrinhos, existem momentos estratégicos em que uma decisão bem tomada pode mudar completamente o rumo do jogo. E um desses momentos chega todo mês. Hoje é dia de pagamento e também o melhor momento para fazer uma escolha que vale o mês inteiro. A inserção não é calça que se combinar agora, no comentário fixado do Lanterna Verde. Agora a gente vai falar especificamente sobre os possíveis filmes e quais histórias eles poderiam adaptar. Lanterna Verde é um personagem importante demais para não se usar, porque é um dos medalhões da editora. Se eu pudesse, tivesse a força, eu adaptaria uma história em que seria aquela em que o Wall, ele meio que se rebela e ele vai atrás de todo, vai voltando pra Oa e os Lanterna Verde vão tentando prender ele e tal, ele vai derrotando todo mundo e vai colocando os anéis. Cara, ele fica muito roubado, meu irmão, ele fica com uma porrada de anel, mano. Ele fica muito roubado, muito roubado. Aí ele chega lá em Oa e tal, enfim, né? Essa história seria uma história que eu adaptaria. Mas eu faria ainda um cliffhanger, onde no fim disso tudo eu colocaria ali o que poderia ser o início da Tropa Sinestro. Seria bem interessante também. E justamente pensando nisso, aqui vai a minha sugestão para a nova Warner. Podem ser feitas 3 trilogias do Lanterna Verde e a gente vai analisar elas agora, ponto a ponto. A primeira trilogia eu chamo de Nascimento e Morte. Seria composta das histórias Origem Secreta, minissérie em 6 edições que conta a origem do personagem. Depois da morte do pai num acidente de avião, Hal Jordan desafia a proibição de sua mãe e acaba se tornando piloto da Força Aérea. Impulsivo e cheio de culpa após a morte dela, a vida dele muda quando o moribundo Abin Sur escolhe o Hal como sucessor, transformando ele no primeiro Lanterna Verde da Terra. Ele foi para Oa, foi treinado pelo rigoroso Kilowog, passa a trabalhar ao lado de Sinestro, que investiga a morte de Abin Sur e a ameaça do criminoso Atrocitus. Enquanto isso, o cientista Hector Hammond ganha poderes telepáticos após o contato com tecnologia alienígena e William Hand se envolve com forças ligadas à profecia da Noite Mais Densa. Depois de enfrentar Atrocitus e provar que pode superar o medo e até a fraqueza do Anel contra o Amarelo, Hal retorna à Terra para continuar sua vida como piloto na Ferris Air, mas os sinais indicavam que uma grande guerra cósmica estava só começando. Aí vem o segundo filme, a segunda história para o segundo filme. Crepúsculo Esmeralda, a minissérie que conta a queda... Foi o que eu acabei de falar. Cara, muito foda isso aqui, cara. Muito foda. ...de Hal Jordan. Durante a história O Retorno do Superman, o vilão Mongul se aliou ao Super Cyborg e destruiu Coast City, cidade natal do Hal Jordan, para transformar a Terra em parte da gigantesca nave chamada Mundo Bélico. Ao encontrar sua cidade completamente devastada e milhões de mortos, Hal derrota Mongul, mas fica profundamente traumatizado. Consumido pela dor, Hal usa seu anel para recriar Coast City e todas as pessoas que morreram. Se eu não me engano, é uma coisa que ele não podia fazer por lei, era proibida, né? Os Guardiões do Universo dão uma chamada no cara por quebrar a regra que proíbe lanternas de usar o poder do anel para benefício pessoal. Furioso com a frieza deles, o Hal decide ir até Oa para roubar a energia da bateria central e restaurar a sua cidade de verdade. Muito foda essa história. Ele enfrenta e derrota vários membros da tropa dos Lanternas Verdes, tomando seus anéis. Em Oa, o Hal luta contra o Sinestro. Cara, essa imagem é muito linda, mano. Essa imagem é muito linda, cara. É um papel de parede lindo isso aqui. Na boa. Tá que pariu. Vou até printar. Sou ruim. Deixa eu printar. Vou printar. Tô printando. Ah, isso aqui é muito lindo, cara. Printei. Printei aí, Barba. Que tinha sido libertado para tentar parar ele. E também contra o Kilowog. No final, o Hal absorve toda a energia da bateria central e renasce com uma nova identidade, Parallax. A terceira história dessa primeira trilogia seria A Noite Final, que é a redenção dele como herói. Antes de chegar ao Sistema Solar, a entidade cósmica Devorador de Sóis destrói a estrela próxima a Nova Tamaran, recém-colonizado pela Estelar dos Novos Titãs, causando uma supernova que aparentemente destrói todo o planeta. Algum tempo depois, a alienígena Véspera chega à Terra para alertar sobre a aproximação do Devorador.
Com a ajuda telepática de Saturnia, da Legião de Super-Heróis, ela explica que tentou avisar muitos outros mundos, mas todos falharam ao tentar deter a criatura. Mesmo assim, a Liga da Justiça tenta impedir o desastre, mas todas as tentativas fracassam e o Devorador acaba consumindo o Sol. Sem a nossa estrela, a Terra mergulha no caos e começa a congelar, restando só 5 dias antes que o planeta vá de vasco e se torne inabitável. Heróis tentam manter a ordem enquanto cientistas buscam uma solução, mas no final, Kyle Rayner, o último Lanterna Verde, consegue convencer um Hal Jordan Parallax aparentemente arrependido a se sacrificar absorvendo o Devorador e reacendendo o Sol com seus poderes, salvando a Terra, mas perdendo a vida no processo. É muito foda essa história. A primeira trilogia apresenta o personagem, mostra sua queda, sua redenção numa estrutura perfeita de 3 atos. Presumindo que essa trilogia seja bem feita, escrita, adaptada e, mais importante, um sucesso de bilheteria, e um pouquinho mais importante também, com atores perfeitos para esses personagens. Porque não adianta colocar qualquer ator para incorporar o Hal Jordan. Não adianta colocar qualquer ator para incorporar o Jon Stewart. Não adianta. Tem que ser um cara que chama mesmo o público. Um carismático pra cacete. Entendeu? E que, na minha opinião, não pode ser o Ryan Reynolds pra ser o Hal Jordan, não. Ele tem a cara de babaca, sei lá. Isso nos leva à segunda trilogia, que eu chamo de Ressurreição e Guerra. A primeira história seria Dia de Julgamento. Buscando causar o caos na Terra e derrotar o seu rival demoníaco Neron, Etrigan, o demônio, manipula a situação para que o espectro se una ao anjo rebelde Asmodel. Com esse poder, Asmodel congela o inferno e libera hordas de demônios na Terra, algo que os heróis tradicionais não conseguem deter. Para enfrentar a ameaça, surge o grupo místico Sentinelas da Magia, que divide suas forças em 3 missões: defender a Terra, reacender os fogos do inferno e encontrar Jim Corrigan para que ele volte a ser o espectro. Como Corrigan recusa, os heróis vão ao purgatório e escolhem Hal Jordan, atormentado por seus crimes como Parallax, para se tornar o novo hospedeiro do espírito da vingança. Depois de várias batalhas, incluindo o sacrifício de Sebastian Fausto para restaurar os fogos do inferno, Hal consegue se unir ao espectro, aceitando o papel como uma forma de punição e redenção por seus erros. Enquanto isso, Neron é castigado pelos próprios senhores do inferno e perde o seu status, exatamente como Etrigan tinha planejado. Segunda história, Lanterna Verde e Renascimento. Aqui a coisa muda. Essa roupa do Lanterna tá muito foda. Totalmente de figura. Kyle Rayner cai na Terra depois de uma viagem espacial e alerta que Parallax está chegando. Ao mesmo tempo, coisas estranhas começam a acontecer. Hal Jordan sente que algo está errado com ele, Guy Gardner perde o controle de seus poderes e Coast City reaparece misteriosamente. Logo é revelado que Parallax não é só uma identidade do Hal, mas uma entidade parasita demoníaca que se alimenta do medo, aprisionada há bilhões de anos pelos Guardiões do Universo, dentro da bateria central de Oa. A criatura despertou quando Hal estava emocionalmente fragilizado depois da destruição de Coast City e passou anos manipulando sua mente, levando o cara a cometer os seus atos como Parallax. Com a ajuda do espectro, o parasita finalmente é expulso da alma do Hal. Gantet, um dos Guardiões do Universo, ajuda o Hal a retornar para o seu corpo, permitindo que ele ressuscite como humano e volte a ser um Lanterna Verde. Depois de uma batalha contra o Sinestro, os heróis conseguem aprisionar novamente Parallax na bateria central, abrindo caminho para a reconstrução da tropa dos Lanternas Verdes. No final, Hal retoma sua vida na Terra e tenta reconstruir os seus relacionamentos, enquanto alguns heróis, como o Batman, ainda permanecem desconfiados, mesmo reconhecendo que o universo precisa do cara de novo. É o Batman sendo o Batman, né? E aí, a última história da segunda trilogia seria Tropa dos Lanternas Verdes Recarga. Os Guardiões do Universo convocam Guy Gardner e Kyle Rayner para Oa durante uma grande campanha de recrutamento da Tropa dos Lanternas Verdes. Entre os novos recrutas está a cirurgiã corugariana Soranik Natu, que inicialmente recusa o anel por causa do legado do Sinestro, mas acaba aceitando para salvar a vida de um paciente. Outros recrutas incluem o soldado raniano Vat Sard e o tanagariano Isamot Kol, vindos de lados opostos da guerra entre Han e Tanagar. Enquanto isso, vários Lanternas Verdes estão sendo mortos por misteriosos buracos negros. Natu desaparece e é encontrada no sistema Vega, região proibida para a tropa. Mesmo assim, Gardner e Rayner vão até lá resgatar a moça. Ao mesmo tempo, Sarn e Cole enfrentam o colapso de uma estrela e acabam presos num planeta ninho cheio de criaturas semelhantes a aranhas, de onde eles escapam com a ajuda do Kilowog. Eles acabam descobrindo que a ameaça vem da Guilda das Aranhas, responsável pelos buracos negros. O grupo ataca a Oa, mas os Lanternas Verdes estabilizam o sol do planeta e liberam energia suficiente para destruir o ninho da Guilda.
Depois da vitória, os Guardiões temem represálias por terem invadido o sistema Vega. Impressionados com sua liderança na batalha, eles promovem o Guy Gardner, a lanterna número 1 da guarda de honra da tropa. Vamos sonhar que chegou até aqui, 2 trilogias completas e tá bombando, tá fazendo bilheteria. Tá. A gente chega pra ter... Porque dá pra acontecer isso. A galera acha que só há um grande público pra Batman, Superman. Não, há um super grande público também pra Lanterna Verde, tá? Terceira e última trilogia, que eu chamo de Fúria e Vida. A primeira história é a Guerra da Tropa Sinestro. Depois dos eventos de Lanterna Verde e Renascimento, Sinestro foge para o planeta Qward, no universo de Antimatéria, onde ele cria a Tropa Sinestro, um exército de psicopatas que usa anéis amarelos alimentados pelo medo. Entre os seus aliados estão Parallax e o ressuscitado Anti-Monitor, iniciando uma guerra contra a tropa dos Lanternas Verdes. Durante o conflito, vários Lanternas Verdes morrem. Kyle Rayner é capturado e possuído pelo Parallax, enquanto Jordan, Stewart e Gardner tentam resgatar o cara. É nesse que surge o tal do Photon? A batalha se espalha pelo universo e chega à Terra, onde o Hall consegue libertar o Kyle da entidade. Durante a guerra, os Guardiões do Universo alteram o livro de Oa, autorizando os Lanternas Verdes a usar força letal. Também é revelada a profecia da Noite Mais Densa, que prevê o surgimento de várias tropas baseadas em emoções diferentes e uma futura Guerra da Luz. No confronto final na Terra, a Tropa Sinistra é derrotada, embora 440 Lanternas Verdes morram na guerra. Caraca! Sinistro é capturado, Ganthet Said, outra guardiã, criam um anel azul, iniciando uma nova tropa baseada na esperança. Enquanto isso, os restos do Anti-Monitor são transformados misteriosamente em uma bateria de poder negra, preparando o caminho para a futura Noite Mais Densa. A segunda história dessa última trilogia seria a Ascensão dos Lanternas Vermelhos. Movida pela ira e pelo ódio, a Tropa Vermelha surgiu quando Atrocitus, um personagem intimamente ligado à origem do Hal Jordan, fundou o grupo para se vingar dos Guardiões do Universo depois da destruição do Setor 666. Alimentados por sangue ardente e plasma ácido, seus membros perdem a sanidade focando só em destruição, sendo os anéis controlados pela emoção da raiva e tendo como avatar o Carniceiro. E isso nos leva para o encerramento dessa Space Opera, que é a... mas tem outros também, outros anéis, né? Tem verde, vermelho, amarelo, azul, tem o roxo também, acho que o roxo é da Misericórdia, algo assim, né? A Noite Mais Densa. É basicamente uma história de terror. Mão Negra profana o túmulo de Bruce Wayne morto durante a crise final. Cara, eu tô dando várias referências aqui de coisas que acontecem nos quadrinhos, mas eu não quero que vocês grilhem com isso, tá? São coisas que aconteceram nos quadrinhos e numa adaptação pro cinema, elas obviamente não estariam ali. Mas Mão Negra, né, vilão do Lanterna Verde, profana o túmulo do Bruce Wayne, morto durante a crise final, e inicia o carregamento de uma bateria de poder negra, dando origem à tropa dos Lanternas Negros. Anéis negros ressuscitam inúmeros heróis e vilões mortos, transformando os caras em lanternas que atacam os vivos. Zumbis. Entre os ressuscitados estão personagens como o Caçador de Marte, Aquaman e Gavião Negro. Os heróis descobrem que só a união de todas as tropas do espectro emocional pode derrotar a ameaça. Assim, membros de diferentes cores, incluindo Hal Jordan, Barry Allen, Sinestro e outros, se unem para enfrentar o Necron, a entidade que controla a morte. Durante a batalha final, Hal se conecta à entidade da vida, se tornando um lanterna branco e criando temporariamente uma tropa para esses lanternas. Muito legal. Com esse poder, ele derrota Necron, restaura a vida de alguns heróis importantes, incluindo Aquaman e o próprio Caçador de Marte. E essas seriam... Cara, é muito foda como que você tem toda... Olha o que ele falou aqui. Todas essas histórias que ele, se fosse com ele criaria pro cinema. E eu apoiaria 1000%, tá, Barba? Isso é foda. Como que é só criatividade. Nada de colocar isso, de colocar aquilo, de blá blá blá, mimimi. Nada disso, só a pura e boa e velha história. Casada com entretenimento. É isso que a gente quer no cinema. É isso que a gente quer ver na telona. É isso que a gente quer ver em ação. Isso seria sublime. Fantástico. E ainda acho que é pouco elogio. As histórias a ser usadas nessas trilogias. Mas quem interpretaria os personagens principais? Para terminar, então, a gente vai imaginar como seria um elenco para esses filmes. E aqui eu vou me basear exclusivamente no visual e um tantinho assim no talento desses atores. Hal Jordan eu consigo imaginar sendo feito pelo Glenn Powell. Perfeito. O cara já tem um histórico em Estrelas Além do Tempo, onde ele foi um piloto. Também reprisou essa ocupação em Top Gun Maverick. Então, o cara pode fazer um Lanterna Verde. Sim, Carol Ferris seria feito pela bela Catherine Langford, de Cursed.
além da Interessante. do lago. Quer um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E Tom Calmaco poderia ser feito por Kaipo Dudoit, que fez David Kawena em Lilo e Stitch. Para o papel do Sinestro, eu manteria o Mark Strong do filme do Lanterna Verde de 2011. Muito bom. Mas se eu tiver que escolher um ator diferente, eu chamaria Gustav Skarsgård, que ficaria perfeito. Guy Gardner, o irracível Lanterna Verde, na minha opinião, poderia ser feito muito bem. Melhor não há. Cal Billy Bruto Urban, de The Boys. Melhor não Jon há. Stewart eu manteria a escolha do James Gunn e continuaria sendo o Aaron Pierre. Sei lá, eu colocaria um mais velho. Eu colocaria o Idris Elba, mas... Uma das poucas escolhas acertadas do Gunn no DCU. Se não ele, então Jordan Calloway, de Fire Country. Kyle Rayner precisa ser um ator jovem. Nesse caso, eu escolho Tanner Buchanan, de Cobra Kai. E por último, Guntet, o mais amigável dos Guardiões do Universo, poderia ser interpretado por ninguém menos que Peter Dinklage. Apesar da burrada dele com a Branca de Neve, é inegável que ele é um bom Talentoso, ator. Ele tem uma pegada quase shakespeariana, assim, quando ele quer. E aí eu acho que ele seria uma adição bem legal para esse elenco. Ele conseguiria dar uma personalidade bem bacana pro Guntet. No final das contas, quando a gente olha para tudo isso com um pouco mais de calma, dá para perceber que o Lanterna Verde não é um personagem, mas um conjunto deles, que talvez sejam alguns dos mais injustiçados do cinema moderno. A mitologia deles é gigantesca, cheia de personagens marcantes, conflitos épicos, guerras intergalácticas, conceitos de ficção científica que simplesmente não existem em nenhuma outra franquia. Sabe qual é o pior disso tudo aí, Barba? É que é incrível e fantástico pra caramba. Mas ó, eu acho que é o problema é o dinheiro. Eles não iam querer investir tanto em algo sem saber que estaria retorno, porque ia precisar de muito investimento para criar um único filme do Lanterna. Muito. E o retorno teria que ser pelo menos 2 vezes mais do que foi investido. Pra galera se sentir tranquila e falar, não, dá pra gente arriscar um segundo filme. Entendeu? Porque ninguém quer investir numa bomba. Isso a gente sabe, né? E também, graças à forma como os filmes de heróis andam atualmente, não é qualquer um que vai querer investir. Não é qualquer um que vai falar, foda-se, toma aqui meu dinheiro, ó, vai, tenta. Não tem. E o investimento tem que ser muito alto. Porque por mais que haja filmagens na Terra, por exemplo, porra, é Lanterna Verde. Você quer ver o espaço. Você quer ver o Lanterna voando. Você quer ver o anel dele funcionando. Você quer ver Oa. Você quer ver os outros planetas. Você quer ver os monstros. Tudo bem que os monstros podem ser maquiagem, né? Pode ser maquiagem prática. Show. Ótimo até. Mas a galera quer ver os anéis. A galera quer ver a silhueta verde. Entendeu? Então isso requer muito recurso. Então eu não sei se seria qualquer pessoa que poderia investir. Enquanto outros heróis funcionam melhor em histórias urbanas ou mais contidas, os Lanternas Verdes nasceram para ser grandiosos. Batalhas cósmicas, diferentes raças alienígenas, espectros emocionais, destinos que afetam o universo inteiro. Se bem planejado, com visão de longo prazo e respeito ao material original, essa poderia facilmente se tornar não só a maior franquia da DC nos cinemas, mas uma das maiores sagas de ficção científica já produzidas em Hollywood. E sinceramente, como vocês viram aqui, material para isso não falta. Antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer. Cara, então vocês viram aí. Esse aqui é o canal do nosso querido... Opa, aqui não, que é o Cruzada Geek. Nosso querido Barba Movies aqui, nosso querido Gustavo. Olha, aí ó, conteúdo do cara. Várias paradas legais, tá? Então assim, eu vejo da seguinte forma que não é impossível, tá? Não é impossível. Não é. Nada é impossível. Vamos falar a verdade. Nada é impossível, né? Só que vem agora da pessoa querer investir, achar isso uma boa ideia. Porque vai ser muito gasto. Vai ser gasto com CGI, vai ser gasto com maquiagem prática, vai ser gasto com figurino, vai ser gasto com salário dos atores. Então é um investimento altíssimo. Então não dá para saber se a pessoa vai aceitar ou não, né? Se vão ter interesse na verdade ou não. A única coisa por enquanto é que a gente só pode sonhar
com tudo isso que você trouxe pra gente, Barba. É só isso que a gente pode fazer. Porque seria fantástico, cara. Nossa, seria perfeito. 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 Porque eu acho que de tanto herói que já saiu, o Lanterna Verde é o único que nunca teve nada decente, cara. Aquele filme lá com o Ryan Reynolds, pelo amor de Deus, aquilo é uma bosta. Nunca teve nada decente, cara. Nada. De filme, né? Porque tem animação e tal. Mas, sinceramente, cara, eu gostaria muito de ver. Porque tem muito potencial. Cara, tem potencial pra você fazer, se for da forma que o Barba falou, sei lá, lançar um filme por ano, por exemplo. 9 filmes. 9 anos aí de filme de Lanterna. Entendeu? Aí, sei lá, lança um filme um ano. Aí quando chega lá próximo do fim do ano, lança alguma animação que vai ter ligação com o segundo filme. Algo desse tipo. Entendeu? Porque é aquilo também. Requer investimento, né? E não vai ser de uma hora para outra. Com certeza não vai. Vai demorar um pouco, né? Requer planejamento e tudo mais e tal. Mas seria maravilhoso, cara. Seria incrível, de verdade mesmo. Pô, toda essa ideia que você trouxe aí, Gustavo, show de bola, cara. Show de bola mesmo. Eu acho sensacional. E para você também que curtiu as ideias aqui do nosso amigo Gustavo, tá aí o canal dele, Barba Movies, dá uma olhadinha. Se você gostar do conteúdo dele, obviamente se inscreve lá no canal, porque ó, o cara manja muito, cara, manja muito, o cara manda muito bem aí em questão de filmes, séries, o cara é sensacional e também é gente boa pra caramba. Beleza? Então, bora lá. Beleza? Muito obrigado por você estar comigo aqui até agora. Obrigado pelos seus comentários e obrigado também pelo seu like, tá bom? A gente se vê na próxima. Até breve. E olha, vou te falar, seria um sonho realizado ver um filme bem feito de Lanterna Verde na telona. Pô, seria legal pra caralho. E pessoa, Glenn Powell como o Hal Jordan. Nossa, sensacional, cara. Puta que pariu.